O que você esconderia se perdesse a memória? Meu nome é Clara. E até 6 meses atrás, eu era a esposa e mãe de família exemplar, vivendo o que parecia ser um roteiro de filme. Meu marido, Daniel, era a estrela. Ele era o CEO carismático de uma empresa de tecnologia financeira que valia milhões. O homem que fazia discursos inspiradores e aparecia em capas de revistas. Tínhamos 2 filhos maravilhosos, uma casa que parecia saída de uma revista e uma vida financeira que beirava o irreal. Eu era dependente emocional e financeira desse sistema. Há muitos anos eu havia abandonado minha carreira de jornalista para me dedicar à família. Uma escolha que Daniel sempre encorajou, dizendo que meu papel era manter a base sólida para o sucesso dele. Eu era a gerente de tudo, mas a dona de nada. Eu vivia em conforto e luxo, sustentado pela reputação e pelo dinheiro de Daniel. Eu era o ponto cego dele e, ironicamente, minha própria prisão. Como ex-jornalista, eu tinha o hábito de documentar. Pequenos cadernos com datas. Horários, senhas e observações sobre o comportamento das pessoas. Era uma forma de manter a minha mente afiada e sentir que eu tinha algum controle sobre o mundo perfeito e caótico que Daniel havia criado. Daniel não era um monstro, mas um homem compulsivo por controle. Ele supervisionava cada transação bancária, insistia em mudar as senhas digitais toda semana e tinha um medo obsessivo de que a casa fosse vigiada. Ele dizia que era o preço da fama e do sucesso, mas a sua paranoia crescente estava começando a me sufocar. O evento que destruiu a fachada não foi um grito ou uma briga. Foi o silêncio após um acidente de carro devastador. 6 meses atrás, Daniel dirigia sozinho para uma reunião de emergência tarde da noite. O carro dele foi atingido por um caminhão que varou um sinal vermelho. Daniel sobreviveu, mas sofreu um forte choque na cabeça. O diagnóstico foi amnésia retrógrada severa. Ele acordou sem se lembrar de nada dos últimos 5 anos. Nossa casa, meus filhos, a empresa dele e até mesmo meu nome. Ele olhava para mim com os olhos vazios, perguntando quem era aquela mulher estranha que chorava ao seu lado. Eu estava devastada, mas o gatilho real veio uma semana depois, quando a vida de Daniel estava segura, mas a minha desmoronava. O CFO da empresa de Daniel me ligou, dizendo que precisava de acesso urgente às contas da holding para cobrir um rombo financeiro inesperado. Eu disse que não tinha as senhas. O CFO, em pânico, disse que Daniel havia esvaziado as contas de emergência nas últimas semanas antes do acidente e que havia uma auditoria federal agendada para o final do mês. Eu não era apenas a esposa em luto. Eu era a guardiã de um castelo que estava prestes a ruir sob o peso de uma fraude. Daniel, o marido exemplar, havia nos colocado no meio de uma investigação de alto risco. O sistema falho que ele usava era a estrutura legal da holding, que permitia a ele, como CEO, movimentar milhões sem a minha autorização direta, mas me deixava legalmente exposta como coproprietária dos bens familiares. Eu estava em apuros, a perda de memória de Daniel, que o impedia de me dar as senhas e explicações e a auditoria iminente, que me forçava a agir. Eu não podia perguntar a ele. Naquela noite, Daniel, o homem que havia me ensinado a ter medo do mundo externo, estava vulnerável e indefeso no hospital. E eu, Clara, a ex-jornalista, tive que abraçar o meu antigo hobby de observação. Eu voltei para casa e entrei no escritório dele, que ele sempre mantinha trancado. Eu procurei desesperadamente por qualquer pista. Não encontrei senhas, nem documentos fiscais. O que encontrei foi um detalhe sutil e revelador que o meu instinto jornalístico capturou. Em uma gaveta secreta, atrás de uma estante, havia uma lista de tarefas escrita à mão por ele. Todas as tarefas eram sobre a empresa, exceto a última. Transferir a caixa para o Lotes. Antes da viagem. Não havia viagem. Não havia nada que ele chamasse de Lotes. O que era Lotes? E o que estava naquela caixa? Eu não sabia o que ele estava escondendo, nem porquê, mas o mistério da caixa se tornou meu único foco. O nosso conflito não era mais sobre um casamento sufocante, mas sobre a ocultação de um padrão predatório que ele havia tentado desesperadamente esconder antes que a amnésia o protegesse de responder por ele. Eu tinha 10 dias antes da auditoria. Eu precisava desvendar o que era Lotes e o que estava na caixa antes que a minha vida e a dos meus filhos fosse destruída pela Auditoria Federal. A minha jornada de documentação havia começado. A lista de tarefas de Daniel, com aquela última anotação misteriosa, era o mapa do tesouro ou a chave para a minha ruína. Eu não podia contar a ninguém, nem mesmo a minha mãe, sobre a auditoria iminente ou sobre o CFO histérico. Meu marido estava indefeso no hospital, mas o fantasma do seu controle e das suas ações passadas pairava sobre a casa. Eu precisei de um disfarce, um álibi para meu novo hobby, a documentação clandestina. Eu disse aos meus filhos e à babá que estava organizando os arquivos da empresa de Daniel
para ajudar durante a doença dele. Meu passado como jornalista, que me ensinou a desconfiar de narrativas perfeitas, me deu a frieza necessária para começar. Meu primeiro alvo era o Lotus. Eu sabia que Daniel adorava abreviações. Usei meu velho caderno de observações. Lembrei-me de que Daniel havia trabalhado em um projeto secreto há cerca de 1 ano. Mas nunca falava o nome completo, apenas a letra inicial. Usei o computador dele, que ainda estava logado em algumas contas antigas. Eu não tinha a senha principal, mas tinha o que ele não percebia. O registro dos atalhos de teclado que eu havia notado ele usar. Uma combinação simples de teclas revelou uma pasta oculta no desktop, nomeada apenas como L. Dentro da pasta L, havia apenas 3 documentos. Um deles era uma lista de códigos para projetos de software. Li a lista e encontrei a combinação. LOTES significava Localização Oculta de Terceiros, Estratégia de Segurança. Não era um lugar, era um protocolo, um sistema de camuflagem. O que ele estava tentando esconder? E quem eram esses terceiros? O pânico aumentou. Se ele tinha um protocolo de segurança para esconder terceiros, isso era mais do que fraude fiscal. Era algo que envolvia pessoas e riscos reais. Salvei prints da lista de códigos de projetos provando o que Lotus significava e que se tratava de um protocolo de ocultação. Guardei-o em um arquivo criptografado no meu velho laptop. Agora que eu sabia o que era Lotus, precisava encontrar o seu local de aplicação. Onde estaria a caixa? O protocolo de segurança, Lotus, descrevia um ponto cego de vigilância familiar. Daniel monitorava as câmeras de segurança da casa com uma obsessão neurótica. O sistema falho que ele usava para controlar tudo. Eu sabia os locais das câmeras. Hall de entrada, garagem, jardim. O único ponto cego que Daniel havia me dito para nunca ir, porque era úmido e mofado, era o porão de vinhos da casa. Um luxo que ele raramente usava. Eu desci para o porão, ligando as luzes empoeiradas. Não havia caixa na adega. Mas meu instinto me levou a algo que ele sempre usava para esconder objetos menores. O registro do sistema de climatização. Daniel era obcecado por temperatura. Eu examinei o painel digital do climatizador. O número da senha não era óbvio. Mas lembrei-me de que ele usava a data de aniversário da nossa holding como a senha mestra. Digitei a data e o painel se abriu. Ali estava. Atrás do painel de controle do climatizador estava uma caixa de aço, compacta e pesada, selada com fita adesiva. Ela estava etiquetada em caligrafia minúscula e nervosa, apenas com a palavra pulso. Eu não abri a caixa ali. A adrenalina me dizia que o risco era muito grande. E se ele havia planejado tanto para ocultar? Eu precisava de um local seguro. Tirei uma foto de alta resolução da caixa de aço pulso, escondida no painel de climatização do porão, com a etiqueta claramente visível. Eu tinha a sigla, o local e a caixa, mas eu ainda estava sozinha. Eu não podia abrir a caixa sem saber o que estava arriscando. Eu precisava entender o risco fiscal por trás da auditoria iminente. Lembrei-me do meu único aliado possível no mundo corporativo dele. Gustavo, o contador pessoal de Daniel, um homem quieto e cheio de tiques nervosos que Daniel tratava de forma tão tranquila. Eu liguei para Gustavo sob o pretexto de organizar as finanças do hospital. Falei com ele, mas minha urgência era palpável. Eu disse a ele que precisava entender a natureza da auditoria federal antes que o prazo acabasse e que Daniel estava incapacitado. Gustavo, em pânico, tentou me desviar. Ele disse que eram apenas questões de rotina. Mas meu instinto de jornalista me fez usar a tática do confronto direto. Eu disse a ele que sabia que Daniel havia esvaziado as contas, que a auditoria era sobre fraude e que ele seria o próximo a ser investigado. A menção à palavra fraude quebrou o silêncio de Gustavo. Ele confessou que Daniel estava envolvido em um esquema de lavagem de dinheiro, usando a holding para canalizar fundos ilícitos. Disse também que estava aterrorizado e que, se a auditoria descobrisse, ele seria o bode expiatório legal, o sistema falho que Daniel usava para se proteger. Gustavo, meu aliado hesitante, disse que me enviaria discretamente um registro de transação que ele havia guardado. Disse que era a prova de que Daniel havia feito uma transferência colossal 1 mês antes do acidente. Gustavo me enviou um registro digital, criptografado da transferência bancária colossal e inexplicável de $1 milhão, feita por Daniel para uma conta offshore, sem registro contábil na empresa. A investigação inicial estava completa. Eu tinha provas da ocultação do arquivo Lotus, do objeto oculto, a caixa pulso e da motivação por trás da fraude de lavagem de dinheiro. Agora precisava de um plano para abrir e entender o conteúdo da caixa, o que nos levaria à escalada do conflito. A caixa de aço pulso era a minha caixa de Pandora. Eu a havia trazido para o meu quarto, escondendo-a no fundo do meu closet.
Daniel, meu marido com amnésia, ainda estava no hospital. E o prazo para a auditoria federal era de apenas 4 dias. O risco de ser pega havia se transformado na urgência de entender o que estava prestes a arruinar a minha vida e a dos meus filhos. Eu precisava abrir a caixa. Eu havia notado o sistema de travamento simples, mas robusto, um pequeno cadeado digital que Daniel usava para gadgets de tecnologia. Eu sabia que a senha não era óbvia. Minha observação silenciosa entrou em ação. Lembrei-me de que Daniel tinha um código que ele usava para acessos de alta segurança, que era uma combinação do ano do nosso casamento invertido com o dia de nascimento do seu sócio mais antigo, o homem que ele mais temia. Digitei a combinação. O cadeado fez um clique baixo, eu estava tremendo. Abri a caixa pulso. Lá dentro, não havia dinheiro, nem pendrives com códigos de criptomoedas, nem passaportes falsos. Havia 3 itens: um microfone de lapela sofisticado, do tipo usado para gravações de áudio de alta fidelidade, um pequeno diário de couro com capa vermelha, uma carteira de identidade antiga. Eu examinei a carteira de identidade primeiro. Não era de Daniel. Era a foto de um homem mais velho, com um nome desconhecido. A data de nascimento era estranhamente próxima à de Daniel. Em seguida, o diário. Estava escrito em caligrafia apressada, e não era a letra de Daniel. As anotações não eram sobre a empresa ou finanças. Eram sobre uma mulher chamada Cecília e uma criança chamada Felipe. A escrita do diário expressava um medo profundo de ser descoberto e de perder a família. A caixa não continha prova de fraude financeira. Continha prova de um segredo familiar devastador. Daniel estava vivendo uma vida dupla e provavelmente sustentando outra família. O medo dele de ser vigiado, o sistema falho que ele usava para justificar seu controle, não era sobre a empresa, mas sobre a revelação desse segredo. O choque foi avassalador. O dinheiro roubado à lavagem de dinheiro e o rombo na holding não eram para cobrir uma operação corporativa. Eram para manter 2 lares secretos. Tirei fotos do conteúdo da caixa pulso, a identidade antiga, o microfone de lapela e do diário de couro vermelho, provando a vida dupla. A minha investigação havia escalado de fraude financeira para drama familiar de alto risco, bigamia ou paternidade oculta. Eu precisava de um agente externo crível que pudesse lidar com ambos. Lembrei-me de uma velha amiga da minha época de jornalismo, doutora Rebeca Torres. Agora uma advogada de divórcio e direito de família conhecida pela sua discrição e habilidade em casos de alta complexidade. Liguei para Rebeca, usando um celular pré-pago. Eu disse a ela que precisava de uma reunião urgente sobre uma fraude fiscal ligada a um segredo familiar. Eu a encontrei em um escritório neutro e lhe entreguei meu dossiê. A prova da lavagem de dinheiro, o diário e a identidade antiga e o documento lotes. Rebeca não se abalou. Ela disse que, dadas as circunstâncias, eu precisava acionar a Polícia Federal em relação à fraude. E mais importante, ela precisava de uma declaração juramentada da minha parte sobre o conteúdo da caixa. O risco pessoal aumentou. Ao abrir a caixa, eu estava assumindo o controle da narrativa e me colocando no centro da crise. Rebeca providenciou a declaração, formalizando minha busca por ajuda profissional e o início do processo de defesa contra a auditoria. O microfone de lapela na caixa pulso era um mistério. Por que Daniel o guardaria? A doutora Rebeca, com seu olhar treinado, sugeriu que Daniel poderia ter usado o microfone para gravar conversas. Eu precisava saber. Voltei ao hospital. Daniel estava em um estado de confusão passiva. Eu estava agora vigiando o meu marido com amnésia, o que era aterrorizante. Eu precisei de um álibi para meu novo hobby: o monitoramento digital. Eu consegui entrar no tablet antigo que ele usava no hospital. Meu instinto de observação me fez lembrar de uma sequência de números que ele usava para login em todos os seus dispositivos. Eu entrei e encontrei uma pasta de arquivos de áudio nomeada com a data de 1 mês atrás. Eram gravações noturnas da nossa casa. Eu ouvi os arquivos. Não eram gravações de mim. Eram gravações de conversas telefônicas noturnas de Daniel com alguém. Na conversa, Daniel estava falando sobre a auditoria iminente e dizendo que precisava desaparecer com a caixa de documentos incriminatórios que estavam em seu cofre. Ele disse que se fosse pego, tudo acabaria. Mas em uma gravação, o tom de Daniel mudou. Ele não estava falando sobre ser pego pela polícia. Ele estava falando sobre ser pego por um parceiro de negócios chamado o Cobrador. Daniel disse ao cobrador que se a caixa fosse aberta, o cobrador seria exposto. O risco não era a auditoria. O risco era o crime organizado e a extorsão. Daniel estava se escondendo de algo muito maior. E a caixa pulso era a moeda de troca. Salvei as gravações de áudio noturnas de Daniel, provando a existência de um parceiro criminoso, o cobrador, e que o cofre dele continha documentos mais incriminatórios do que a caixa pulso.
O conflito havia chegado a um novo patamar. Não era apenas sobre manter a casa, mas sobre sobreviver à ameaça que Daniel havia trazido para a nossa porta. O próximo passo seria o auge. Abrir o cofre da empresa para obter a verdadeira prova antes que a Auditoria Federal chegasse. O medo do cobrador e a Auditoria Federal me forçaram a um último ato desesperado. A última gravação de Daniel no hospital mencionava o cofre da empresa, dizendo que ele continha os documentos incriminatórios de verdade. Eu tinha apenas 24 horas. A doutora Rebeca Torres, minha advogada, preparou um plano de contingência. Ela disse que a única maneira de nos protegermos da auditoria e do crime organizado era obter os documentos do cofre e entregá-los à Polícia Federal sob a proteção de um mandado de busca, o que exigia urgência. A chave para o cofre da empresa estava sempre guardada no chaveiro de Daniel. No hospital, eu entrei no quarto dele à noite, alegando levar roupas limpas. Ele estava dormindo. Eu consegui a chave e uma cópia de segurança digital do seu chaveiro. Na manhã seguinte, eu estava no escritório da holding. O CFO estava distraído com a chegada iminente dos auditores. Eu fui até a sala de Daniel, inseri a chave no cofre da parede e usei a senha mestra que eu havia deduzido de seu antigo endereço de e-mail. O cofre estava cheio. Eu encontrei o que o cobrador queria. Um dossiê completo de fraude de títulos e negociação de ações na Bolsa de Valores, com uso de informações privilegiadas, provando o esquema de lavagem de dinheiro. Havia também um contrato de empréstimo entre Daniel e uma figura de alto escalão do crime organizado. A dívida era colossal, e a holding era a garantia. Mas o que me fez desabar foi um documento no fundo, um relatório médico recente. Datado de 2 semanas antes do acidente, o relatório não era sobre mim, nem sobre os filhos. Era sobre Daniel. Ele estava sofrendo de um tumor cerebral agressivo. O documento dizia, em jargão médico, que a massa estava começando a afetar a sua memória de curto prazo, o raciocínio e o julgamento, o que explicava sua paranoia e suas ações erráticas. O confronto final foi comigo mesma. Eu percebi que a amnésia de Daniel não era um gatilho para o segredo. Era, ironicamente, o último ato de sua vida consciente para proteger a família da sua própria doença terminal. Eu fotografei cada documento. Saí do escritório apenas 10 minutos antes da chegada da equipe de auditoria federal. Eu estava no escritório da doutora Rebeca, com as provas de fraude e o relatório médico. Foi então que a advogada, com sua análise fria, me mostrou como tudo se encaixava. A virada foi a revelação da motivação real de Daniel. Daniel não era um monstro motivado por maldade simples ou ganho financeiro. Ele estava em um ciclo de desespero e ocultação da sua condição médica. A amnésia de Daniel e o seu controle obsessivo tinham uma explicação médica. O tumor estava afetando o julgamento dele. Ele fez negócios arriscados, o empréstimo com o cobrador, e cometeu a fraude de títulos não por ganância, mas em uma tentativa desesperada e descontrolada de garantir o futuro financeiro da família antes que a doença o incapacitasse completamente. O rombo que ele tentou cobrir era resultado das suas decisões alteradas pelo tumor. A carteira de identidade antiga e o diário revelavam uma vida paralela, mas não de bigamia. Eram de seu irmão gêmeo, Marcelo, que havia morrido em circunstâncias misteriosas anos atrás, e que Daniel havia assumido para cumprir um antigo desejo familiar. A mulher Cecília e o filho Felipe eram, na verdade, sua cunhada e sobrinho, que ele estava sustentando discretamente, sentindo-se responsável pela morte do irmão. O medo dele de ser vigiado era o medo de que eu descobrisse a verdade sobre Marcelo, não sobre a sua infidelidade. O acrônimo LOTES e a caixa Pulso eram o último ato de amor desesperado. Descobri depois que Pulso era um apelido que ele usava para a minha coleção de pequenos cadernos onde eu anotava tudo. Daniel, sabendo que perderia a memória ou morreria, escondeu a caixa de segredos familiares na sua área de controle, o porão de climatização, e com a amnésia garantiu que eu, a única pessoa com o hábito de documentação e observação, seria forçada a desvendá-lo e, por fim, proteger a família do cobrador. Ele não me usou como bode expiatório para a fraude. Ele me usou como salvação, confiando na minha habilidade de jornalista para desvendar o que ele não podia mais me contar. O controle excessivo dele era a forma deturpada de um homem doente garantir a nossa segurança. A resolução foi emocionalmente devastadora, mas legalmente protetora. O problema não foi resolvido por completo, mas eu obtive progresso crucial. A doutora Rebeca usou o relatório médico e a prova da extorsão do cobrador para negociar com a Polícia Federal. Ela conseguiu um acordo para que eu entregasse o dossiê completo de fraude e lavagem de dinheiro em troca de imunidade total para mim e meus filhos, alegando que Daniel agiu com capacidade mental diminuída.
A holding seria auditada e liquidada, mas nossa fortuna pessoal estava protegida. Daniel, no hospital, permaneceu com amnésia e precisaria de cuidados por tempo indeterminado. Eu me tornei a sua tutora legal. A nossa vida de luxo acabou, mas o nosso pescoço estava livre da corda. Eu me mudei para uma casa menor, mais simples. O progresso foi a autonomia e a segurança. Eu usei os fundos protegidos para recomeçar minha carreira de jornalista, agora com uma perspectiva muito diferente sobre a verdade e a mentira. Eu estava de volta ao controle da minha vida. Eu guardei a identidade do irmão de Daniel e o diário de Marcelo em um cofre bancário seguro. Era um segredo que Daniel se esforçou para ocultar, e eu o respeitei. A maior ameaça nem sempre é a maldade, mas o medo, especialmente o medo que se disfarça de controle. Meu marido não me controlava para me dominar, mas para me proteger. Se você vive em um sistema de vigilância e controle, não hesite em documentar cada detalhe, como eu fiz. Seu mecanismo de defesa pode ser a única chave para desvendar a verdade e proteger a sua família. Obrigado por assistir o vídeo até aqui, isso ajuda a mantermos o canal. Deixe seu gostei, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder os próximos vídeos. Até mais!